Hoje eu tenho como base textos da Bíblia que vai nos falar sobre algo muito importante. Hoje nós vamos também estar apresentando, a Emily, seus pais estão aqui, Silviano, a Tânia Raquel e os testemunhos, os amigos, está a Mana também junto aí, né? Então é um prazer recebê-los aqui e dizer que para nós falar de Deus sempre é bom e ouvir sobre Deus também é bom demais. Então quero agradecer o Brian, o louvor, quero agradecer o Ministério de Dança, Pamela e a Luciane, agradecer o Thiago que está lá na técnica de som e as pessoas que estão nos ouvindo e vendo pela live da igreja agora, que sejam bem-vindas. Se você puder, dá um like, se você puder também dar uma força mandando a gente para mais longe, amém? Então hoje eu gostaria de falar de uma palavra que diz, o tema é o poder das suas palavras. Vamos entender o que eu quero falar nessa noite. O poder daquilo que você diz. Vocês conseguem imaginar o que vocês têm dito? Vocês conseguem imaginar aquilo que vocês têm falado? Vocês conseguem mensurar a ideia de que suas palavras podem estar tocando a vida de vocês? Talvez alguém vai me dizer, talvez eu creia, talvez eu não creia. Mas estatísticas nos falam que tudo que nós falamos, o que sai de nossa boca acontece. Dá para entender isso? Vocês estão comigo? Então eu preciso entrar num tema da Bíblia que fala de Gênesis capítulo 3, ao capítulo 1, no verso 3, que a Bíblia diz assim, disse Deus, haja luz e houve luz. O que Deus fez? Deus só falou. Ele só disse, e pelo fato dele falar, as coisas aconteceram. Aqui a ação de Deus é por palavras. E se nós pegarmos isso, nós vamos entender que muitas coisas que estão acontecendo na nossa vida, pode ser mensurado diante daquilo que você tem falado. Mas eu preciso saber o que são palavras. O que é isso que eu estou tentando entender? Aqui eu estou falando que palavras é um conjunto de articulados por você mesmo, que estas palavras elas expressam as suas ideias, e aí isso representa a sua grafia, e automaticamente formadas por letras, quando agrupadas, formam frases, e dessas frases formam a nossa fala. Então nós precisamos entender que na nossa vida, muita coisa pode estar errado, porque nós falamos coisas que não era para ser dita. Nós falamos coisas que não eram para serem faladas. Mas então vamos começar então. O que você tem dito de você? O que você tem falado da sua vida? O que você tem dito da sua família? O que você tem dito ou falado do que você faz? O que você tem falado praticamente de você ou das coisas que estão em redor? Como é a sua fala? Você diz, não, está tudo bem? Sim, não está bem? Ou, o meu trabalho, não gosto de estar onde estou. A família que tenho é a melhor? Não é a melhor que eu tenho. O marido que eu escolhi? Não é esse que eu queria. O que você tem dito? Eu começo falando que as suas palavras, elas são como flechas, e quando elas são lançadas, elas não voltam mais. E eu entendo que se você falou, está falado. Eu percebo que palavras, elas criam futuro. E ao entender esta frase,
palavras criam um futuro, eu estou dizendo que essa expressão ela tem peso. Porque muitas coisas que falamos lá atrás aconteceu agora. Achamos nós que as coisas acontecem na hora, ou o ser humano quer que as coisas aconteçam na hora, mas isso não é assim. Então, quando falamos dessa expressão, ela tem muito poder, pois a verdade de muitos hoje, pela observação e poder das palavras que falam, que colocam na sua vida, a palavra ela estrutura a realidade. Fala comigo, coisas que eu digo fazem a minha vida. Então, contudo, eu mesmo fiz a experiência com 2 potes de arroz na minha casa e mostrei há um tempo atrás aqui para a igreja. Eu peguei um pote em que nesse pote coloquei o arroz dentro, escrevi algumas frases dentro, e nesses potes, um eu botei palavras negativas e no outro eu botei palavras positivas. O que era de palavras positivas eu guardei no fundo, e o que era de palavras positivas ficou guardado, e o negativo ficou para o lado de fora. No final, o que eu tinha colocado como palavras negativas, o arroz estava embolorado, estava preto. Então, cientificamente, isso comprovou para mim, que as palavras em que você dirige, ela pode estar dirigindo a sua vida. Por exemplo, existem plantas que você fala com ela. E plantas, ao falarem, ou tipo, você dialogar com alguma planta, nesse meio termo, as plantas passam a ter uma vivência diferente. Então eu entendo que muitas palavras nossas lançadas podem ter mudado a nossa vida. E eu entendo que qualquer palavra falada tem força e tem poder. Olha só o que diz a Bíblia no livro de Provérbios 10, verso 11. A boca do justo é fonte de vida, mas a boca do ímpio abriga violência. Vamos entender um pouquinho o que é esse tal de ímpio e o que é tal de justo. O justo, segundo a Bíblia, ele é leal a Cristo. Segundo a Bíblia, ele tem fé. Segundo a Bíblia, o justo busca Deus. Agora, quando nós tratamos do ímpio, a Bíblia fala que ele é contra Cristo, que ele, em vez de usar a fé, ele vai usar a razão. E o justo procura buscar a Deus, e o homem que é ímpio, ele tenta agradar a homens. Então a diferença é muito grande. Estão comigo? Então a palavra dita, ela tem um poder atômico. Existem pessoas que quando chegam no seu local de trabalho, pela parte da manhã, ele diz com toda a força para todos que estão ali: hoje eu não estou num dia bom. Eu não gostaria nem de estar aqui. E aquele dia, porque sua palavra foi proferida, a sua palavra saiu, ela se transformou no seu dia. Talvez você diga assim, mas por que isso? A mesma ideia se percebe cada vez mais nos meios científicos, acadêmicos, como na física quântica, na psicologia e na neuropsiquiatria. Eles compreenderam, até na medicina moderna, eles entendem que todos concordam que as emoções derivadas de nossa comunicação, tudo que nós falamos, entendam bem, são decisivos na nossa saúde, principalmente nas nossas emoções e também na área espiritual. Você quer ver? Uma pessoa super negativa sai na rua e ela sai super bem, mas ela é uma pessoa sensível, ao ponto de alguém chegar do nada, dar uma palavra de longe dizendo assim: ei, você está magro demais. Pronto. Uma palavra pode acabar com o seu dia. Talvez você diga assim, mas o que é isso? Isso
É a neurociência que explica. E muitas vezes a neurolinguística tem provado que palavras têm colocado pessoas lá em cima, mas tem palavras colocando pessoas para baixo. Então, a saúde física de muitas pessoas hoje, a saúde emocional de muitas pessoas, a saúde espiritual de muitas pessoas estão à base de palavras. Você quer ver? Encontra uma pessoa na rua aí, que ela gosta desse negócio de cartomante, que ela gosta desse negócio de andar para ver o futuro, e vai lá, e alguém lá que entende e vê na feição que ela gosta de saber coisas do futuro, que gosta de querer ganhar dinheiro, do nada, a pessoa que está lá diz: olha, eu trouxe uma palavra para você, o teu futuro está dizendo que você vai ganhar muito dinheiro, você vai morar numa casa de 5 andares, você vai ter 10 carros na tua garagem. A pessoa sai de lá suspirando. Mas se disser algo contrário, a pessoa vai dizer: ih, esse cara aí que lê mão, essas coisas aí não vale nada. Por outro lado, na igreja, também tem as pessoas que vêm, mesmo nem sendo da igreja, já sabem a metodologia de receber uma palavra de Deus, e senta na igreja e alguém diz: olha, eu vou chamar você, e você que está de camisa rosa, amarela, e tarará e parará, e o cara vem à frente, e de nada diz: Deus está falando, Deus está dizendo que você vai ter isso, que você vai ter aquilo, esse vai ser o teu melhor ano, e as coisas vão mudar. E aí do nada aquelas pessoas: meu Deus, mas se o pastor, ou seja, quem for, que fale algo contrário, vai dizer: esse cara não é de Deus. Até essa igreja não é de Deus. Estão comigo? Então você precisa abrir a sua mente agora e analisar as coisas que falamos. Fala comigo: o que eu falo pode mudar a minha vida? O que eu falo pode mudar o meu dia? Você pode chegar na mesa de um médico, e o médico, pela parte da manhã, você chegar todo feliz lá, e com os exames na mão, e você achar que você está bem, e o médico olha e diz: meu amigo, você não está bem, teu dia acabou. A prova de que palavras, elas são poderosas. Você quer ver um exemplo? Eu e minha esposa estivemos no médico, e o médico olhou para mim, e eu nem tinha feito os exames ainda, e o médico já tinha visto um câncer em mim. Uau! Como assim? E ele disse: pô, mas eu sou o especialista, eu sou o cara que entendo da coisa, eu estou falando para você. Eu disse: doutor, então vamos fazer os exames para comprovar? Ele disse: então tá, vamos fazer. Demorou 15 dias, aquilo ficou na minha cabeça. Mas depois de 15 dias, quando eu vi o exame tinha dito que não havia nada. Sabe o que eu fiz? Peguei as palavras que o médico disse e disse: Deus, eu não concordo com isso. Eu sou uma pessoa curada. Ei, eu tenho no meu celular, eu tenho no meu computador, eu tenho frases no meu banheiro, e no meu banheiro está dizendo: eu sou curado, eu sou fiel, eu sou próspero, eu sou inteligente, eu sou sábio. Todo dia as palavras. Eu recebi essa semana um pastor na minha casa, ele entrou no meu banheiro e disse: o quê? Eu achei bacana aquilo lá. Aquilo precisa entrar na minha vida. Palavras de fé precisam entrar em mim, porque palavras, elas criam futuro. Fala comigo: palavras criam futuro. Estão comigo? Então, no livro de Gênesis, capítulo 1, a Bíblia fala, um livro que foi escrito há mais de 5.000 anos atrás. Está escrito: no princípio Deus criou o céu e a terra, e apenas disse que haja luz, e a luz apareceu. Ele disse que haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre as águas e águas, e disse Deus: ajunte-se as águas debaixo do céu no lugar, e apareça a porção seca. E segundo a Bíblia, o que Deus disse, aconteceu. E disse Deus: produza a terra erva seca, erva verde, e que dê ela semente, árvore frutífera que dê fruto segundo a sua espécie. E segundo a Bíblia, e disse Deus:
Haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais e para os tempos determinados, e para os dias e anos. E segundo a Bíblia, Deus disse, e assim aconteceu. E disse Deus: produz as águas abundantemente répteis de almas viventes, e voem as aves sobre a face da expansão dos céus. E disse Deus: produz a terra alma vivente conforme a sua espécie, que seja criado o gado, répteis e feras da terra conforme a sua espécie. E segundo a Bíblia, assim aconteceu. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar. E disse Deus ainda mais: eis que vos tenho dado toda a erva que dê semente, e que o que está sobre a face da terra, e toda árvore, o que há fruto, que dê semente, ser-vos-á para mantimento. E segundo a Bíblia, tudo o que Deus disse aconteceu. Quem é de nós que um dia acordou pela manhã e disse: hoje o dia vai ser uma maravilha, vai dar tudo certo, e deu no final do dia? Sabe por quê? O segredo: o início do dia, você colocou isso em seu coração, e essa palavra, ela se propagou como aquela música do gás que passa de manhã nos acordando. Todo dia até a minha cachorra canta a música do gás. E se eu contar para vocês, ela sabe de cor a música do gás, e ela canta aquela letra certinha. E no final, quando ele está lá no final da rua, ela ainda dá au para fechar a cantoria, dizendo para nós: está vendo? Vocês não cantam? Eu canto. Então as palavras, irmãos, elas têm uma certa... Agora é engraçado, mas é real. A sonoridade da musicalidade, ou a vibração, entra na orelha de cães. E os cães, irmãos, como também os foguetes saltados, deixa os cachorros e os pássaros apavorados. Escutem isso. O interessante aqui do livro de Gênesis, ao qual eu li o capítulo 1, é que para cada coisa que Deus criou, primeiramente Ele emitiu um comando verbal. Fala comigo. Se eu for inteligente, igual a Deus, eu também vou criar um comando verbal para tudo na minha vida. Como que faz? Você acorda de manhã e diz: hoje eu vou trabalhar e eles vão aumentar meu salário. Ah, gostaram, né? Vão aumentar em 50%. Que maravilha! Já pensou chegar no lugar lá e 50% de aumento? Por quê? Primeiramente, a Bíblia fala que ele emitiu um comando verbal para trazer à existência aquilo que não existia. E o interessante é que ele usou o poder da palavra para criar. E ele não apenas, a Bíblia não fala assim que Deus parou, pensou, também ele apenas quis, como também ele não ficou usando a força da intenção, povo. A Bíblia fala que ele usou o poder da palavra, usando isso. Haja luz, a luz apareceu. Que tal nós podemos pegar a mesma palavra de Deus e dizer: Senhor, a partir de hoje, eu quero isso de bom para a minha vida. Pega um caderninho e anote o que você quer para a sua vida. Mas não esqueça de que se você falou, está falado. Está entendido? Vamos adiante. Esse poder de criar, esse poder de criar e alterar dramaticamente a realidade também está em mim, está em você. Ei, pessoal, vocês não têm ideia. Um dia eu conversei com um homem que ele olhou para um passarinho, no outro dia o passarinho estava morto. Talvez você vai dizer: fala danada, né? Tipo, fala gorda, olho gordo. Não, foi as palavras. Ele disse por dono: você não quer me vender esse passarinho? Não. Então se esse passarinho não é teu, também não, se não é meu, também não vai ser teu. No outro dia o passarinho estava tombado. Independente de sua idade, grau, instrução, o poder,
né? O poder aquisitivo, o poder está dentro de nós. O poder da palavra está contigo. O poder da palavra está com você. A questão é que existem algumas pessoas que usam esse poder para destruir coisas, para destruir casamentos, para destruir relacionamentos. Mas existe, graças a Deus, pessoas que trazem as palavras para a construção de coisas. Por exemplo, a maioria usa as palavras para se manter num mundo de mediocridade. Tem gente que gosta de viver naquele mundinho que todo mundo, coitadinho dele, ele é fraquinho, ele é assim. Outros não. Outros querem viver uma vida totalmente diferente. Escutem essa. São exemplos para nós. Falem comigo. Eu vou ouvir agora exemplos reais. Ok. Primeiro deles. Eu sei de um caso em que presenciei o poder da palavra. Na minha rua. Pessoas que moram perto da minha casa. Todos os dias eles me conhecem, eu saio para caminhar. E pela minha caminhada, andando pelas ruas, caminhando e tal, encontrava um amigo, eu digo que ele era meu amigo, sentado na beira do poste, e ele dizia, cara, se um dia eu for para o hospital, eu não volto vivo. O que ele estava esperando ouvir de mim? Não, que isso, pai, você vai bem. Não, na verdade, aquela história tinha que ser mudada. Eu teria que dizer para ele, você já está indo no médico, está se tratando, você sabe de alguma coisa que eu não sei, mas toda vez que eu encontrava ele, eu sempre contava para minha esposa, ele dizia, eu vou morrer. E se eu contar para você que o mês passado, ele foi enterrado? E não foi um mês, nem um dia, e nem um ano, que ele sempre me falava esta frase, eu vou morrer. O dia que eu for para o hospital, eu não volto. E aconteceu isso. Agora você quer ver o que Salomão, o homem mais sábio da Bíblia, falou lá em Provérbios 18, versículo 21. Ele disse assim, Salomão, a língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Fica brincando de dizer que você vai morrer. Irmão, tem gente que quer morrer, não morre. E tem outros que dizem, não, eu quero viver bastante. Não consegue também. Mas olha o restante da Bíblia. Olha ali o restante da Bíblia que diz. Olha lá. Se ouve a palavra aí, se caiu o chapéu, dá glória a Deus. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. O que é isso? São respostas daquilo que você fala. Imagine se você estivesse ouvindo agora aqui um dos maiores comentaristas que falam em todos os canais da televisão, falam nos canais lá da net, e você diz, meu Deus, são milhões de pessoas que ouvem ele, e eu estou aqui de graça para ouvir. Talvez você vai dizer assim, pois é, mas não é ele. Mas as palavras, tanto que aquele vai falar, eu também vou dizer a mesma coisa. Bom, mas espera aí, a língua tem poder sobre a vida e sobre a morte? Sim, os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Agora, se eu entender isso, eu vou falar palavras de saúde, eu vou falar palavras de prosperidade, eu vou profetizar para a minha vida, eu vou falar coisa boa para a minha família, eu vou profetizar coisa para a minha empresa, eu vou profetizar para o meu patrão, seja quem for, para o meu vizinho, para os meus cachorros, sei lá, eu vou falar coisa boa, porque tudo que tu planta, um dia tu colhe. Saiba outro exemplo, outro caso que presenciei, foi de um homem muito aficionado por religião. Ele era um religioso, não podia se falar de pecado na frente dele, que ele, misericórdia, essas pessoas vão tudo para o inferno, ao ponto de escrever em toda a Bíblia dele, rabiscar a Bíblia dele, coisas de quando se falava de pecado, ele já dizia, dava um arrepio na vida dele. Tal era o foco da sua pesquisa que ele criou uma personalidade na igreja e uma outra em casa. E ele tinha a família dele controlada a ferro. E os filhos eram tratados com violência. Principalmente as mulheres não podiam usar uma roupa de um jeito. E a coisa, chicote pegava e não era brinquedo. E agora ele já aposentado tinha apenas uma fala e um pensamento. Qual era a fala dele?
eu faço o que Deus me manda. E eu tenho uma coisa, eu não concordo com o pecado. Eu não concordo com... Eu disse, meu Deus. O resultado da expressão daquele homem, das suas palavras, você não imagina o que deu. Aquele homem sério, que lia a Bíblia, que ia para a igreja, que queria controlar as pessoas, e quando olhava as questões de pecado, de prostituição, e ele olhava aquilo tudo e dizia, não, isso não pode. Deixou a família, abandonou a esposa, foi morar num prostíbulo, engravidou uma prostituta, sumiu no mundo. Peraí. Será que isso foi coincidência? Ou o pecado que ele tentava tirar de si veio com tudo? Será que foi coincidência ele deixar a sua casa e ir justamente para uma casa de prostituição? Tudo aquele que dizia que era errado. Vocês estão comigo? Certa vez conheci um amigo em Florianópolis e ele era apaixonado por pessoas que tinham caspa. Sim, caspa, descamação do couro cabeludo. Ele era apaixonado por pessoas que tinham caspa, que caíam em cima da roupa assim. Não tentem entender isso, por favor. Não tentem entender. Ele ficava repetindo isso com as suas palavras. Eu quero ter caspa. Eu acho bonito, eu quero ter caspa. Chegou um determinado dia, ele acordou e havia caspa sobre o seu corpo. Agora, ele está buscando um dermatologista para poder fazer com que a caspa saia da cabeça dele. O que nós pedimos, nós recebemos. A Bíblia diz, aquele que pede... Estão comigo? Muitas pessoas me perguntam se as palavras delas são adequadas. Às vezes nós vamos por aí, ministro em alguns lugares, às vezes andando pela rua, algumas pessoas, porque eu estudei psicanálise, eles perguntam para mim, o senhor entende sobre essa questão psicológica e tal, e coisa, o senhor acha que eu estou falando de acordo? Será que eu sou coerente naquilo que eu falo? E muitas vezes eu encontro pessoas que falam uma coisa e vivem outra. E eu falo para elas, primeiro é preciso entender que toda palavra é na verdade uma profecia. O que é uma profecia? Você fala o que vai acontecer amanhã, ou daqui a 2 meses, ou daqui a 5 meses, sei lá. Estão entendendo? E não vai ser eu que vou avaliar as suas palavras, se elas são boas ou são ruins. O que eu entendo? Como assim? Essas pessoas, elas costumam me perguntar se o meu casamento condiz com aquilo que eu falo. E eu sempre digo, meu casamento condiz com aquilo que eu falo. Algumas pessoas me perguntam se a minha vida, no geral, ela condiz com aquilo que eu digo. E eu sempre falo, é aquilo que é. Eu ainda digo, acreditem, a sua vida é igual à medida das palavras que você profere. Tem muita gente que diz, eu sou brabo. Quem olha de longe sabe que ele é brabo. Por quê? Porque o que ele faz, o que a pessoa faz, é colocado à mostra e as pessoas simplesmente dizem, realmente a pessoa é braba. Então, se você deseja saber se as suas palavras elas são adequadas e benéficas, olhe para você e veja a vida em que você tem levado. A resposta está contigo mesmo. Talvez você diga assim, mas peraí. Quer dizer que se eu for uma pessoa negativa, a minha vida está negativa porque eu falo? Sim. Sim. A Bíblia diz em Tiago, capítulo 3, no verso 2 ao 10, que não sabemos controlar a nossa língua, nós não conseguimos. Principalmente uma pessoa sanguínea. Meu Deus, você chega no lugar, a pessoa sanguínea, ela chega, ei, cheguei! Agora você chega com a pessoa que ela tem um temperamento não sanguíneo, mas um temperamento melancólico, ela diz, eu estou aqui.
a vida, cheguei. Agora você pega um que tem um temperamento assim, fleumático, até dizer que ele está ali vai demorar, que ele está só analisando, vendo como é as coisas. Então tem muita coisa que nós não percebemos, não sabemos controlar a nossa língua e usamos tanto para agradecer a Deus como para xingar, para reclamar, para dizer que está tudo ruim. E no capítulo 1 de Tiago, no verso 19 e 20, ele nos adverte que devemos estar prontos sempre para ouvir. Nós temos que ser ouvinte, para depois falar alguma coisa. A Bíblia pede ainda que eu demore a ficar com raiva de alguém, demore a ficar com raiva, demore. Mas a Bíblia fala o quê? Que muitas vezes nós não sabendo controlar a nossa língua, nós entramos pelo cano. Então, portanto, você precisa pedir a Deus que te ajude a controlar o que tu fala. A fala é muito importante. Eu caminhava com uma pessoa pela parte da manhã, que todo dia, e aí amigo, como é que tá? Tá mal. Tô ruim. Mas como que tá ruim? Aí outro dia encontrei um testemunho de alguém que me levou para tomar um café na casa. E eu fui tomar o café na casa dele. Chegou lá e ele disse: olha, eu tenho esse cara, contando para mim, um amigo. Rapaz, eu não entendo. Eu chego lá reclamando, eu chego lá dizendo que está tudo esculhambado. Eu não vejo ele xingar um palavrão, eu não vejo ele reclamar. Pelo contrário, ele fica só me escutando. E eu fico feliz, sabe por quê? Porque esse cara é um exemplo para mim. Eu disse: meu pai do céu, imagina o cara ficar quieto, hoje é exemplo. Aí eu entendi que na Bíblia, a Bíblia fala que é melhor estar pronto para ouvir e você ser tardio para falar. Mas espera aí, o que eu quero dizer com isso? Pedir a Deus para que Deus me ensine a ter cuidado com as minhas palavras. Se você for a qualquer psicólogo, ou a qualquer psiquiatra, primeiro o psiquiatra ele vai chegar, vai dar uns remedinhos para você tomar, aí vai deixar você meio arriado. Aí quando você está meio arriado, ele vai dizer assim, ó, ei, relaxa. Ele vai dizer, relaxa, fica tranquilo. O que ele está dizendo? Cuide com o que tu fala. Porque quando tu chega lá no médico, não tá bom, estou nervoso, as coisas. Aí ele pergunta, e como é que está a vida financeira? Não está boa. Pronto, ele começa a fazer isso. Ele está querendo dar um recado para você. Qual é? Cuide com o que tu fala. Porque se você for prontamente negativo, olha só o que acontece quando alguém é preso. A primeira frase que eles falam, tudo que tu disser poderá ser usado contra você no tribunal. Aí você chega no médico e diz para o médico, eu não gosto disso, eu não gosto mais da minha mulher, eu não gosto da cama onde é que eu estou dormindo. Faz me lembrar até aquela história daquele casal de 50 anos de casamento, e aí aquele homem foi com ela, a esposa, até o cemitério. E quando chegou lá no cemitério, ele falou, por que eu estou aqui? Ele disse, não, nós viemos aqui para escolher o lugar que nós vamos ficar, que nós vamos ser enterrados. Aí ela chegou para ele e perguntou, qual lugar, qual o lado que você quer? Não, eu vou ficar mesmo com a direita. Tá bom, direita. Não, senhor, você não vai ficar com a direita coisa nenhuma, você vai ficar na esquerda. O homem, irmãos, nem na hora da morte pode escolher o lugar para descansar. 50 anos. E eu queria perguntar para ele, moço, se o senhor dorme em casa, em que lado? Provavelmente ele é doido para dormir na direita e botar ele na esquerda. E é assim que acontece. Então, irmãos, em vários casos de pessoas que Jesus curou, olha só, ele perguntou para elas o que elas queriam. O que significa isso? Ele estava perguntando, falem o que vocês querem. Quantos de vocês, irmãos, quando encontram uma pessoa com problema, que ela está chorando, desesperada, a primeira coisa que vocês falam, diz, o que aconteceu? Fala. E a pessoa está engasgada, ela está com problema, ela está com a bucha na garganta, mas você fala logo, porque você, aí dá uma de médico, dá de psicólogo, já dá uma de doutor, e aí no caso a pessoa não fala nada, porque quanto mais você insiste, mais a pessoa fica nervosa. E a Bíblia fala que pessoas que Jesus curou, ele perguntava para as pessoas,
o que queres que eu te faça. Essa era a frase de Jesus. Em diversas situações, ele insistia com as pessoas, perguntando: ei, diz o que vocês querem. Quer ver? No livro de Romanos, no capítulo 14, no verso 11, está escrito que toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Ele fala toda língua, repare que não é somente toda pessoa saberá. Ele está dizendo, toda língua confessará que Jesus é o Senhor. Vai chegar uma época, pessoal, que nós, como hoje, ao decidirmos a questão do nosso país, nós vamos entender que o nosso país pode ser o homem que for, para entrar no governo, pode ter o estudo que for, se Deus não estiver do nosso lado, não adianta nada, porque já acreditamos em tantas pessoas para estar no nosso governo, foram e deram uma boa lavada em nós. No livro de Mateus, capítulo 12, versículo 37, Jesus diz que pelas nossas palavras nós seremos justificados. O que significa? Tudo que você disser hoje, uma hora vai ser cobrado de você. E por estas palavras nós seremos também condenados. As palavras são poderosas, portanto, precisamos levar a sério o que nós estamos falando. Como é que você fala com a sua mãe? Como é que você fala com o seu marido? Como é que você fala com as pessoas que convivem ao seu lado? Como é que você ouve as palavras? Tem muita gente que não tem respeito para ouvir as palavras hoje. Outro dia eu estava ouvindo uma mensagem, uma palestra daquele Cortella. Todo mundo ama o que ele fala, todo mundo diz, olha, o cara é sábio, mas ele usou um tema da Bíblia. Só que nos comentários não vi ninguém dizer assim, poxa, que palavra linda da Bíblia. Não, que palavra linda que você falou. As palavras têm dono, e as palavras têm futuro. Bom, então, qual a qualidade das palavras que você tem usado para a sua vida? Eu vou lançar aqui um questionário pequeno para que você faça o levantamento da qualidade das palavras que você tem usado. Bom dia, meu amor. Já acordou, sua anta? Teu amigo no trabalho tem nome, mas você chega lá, e aí, cabeção? O teu patrão tem nome, mas você diz, e aí, gambá? As palavras criam futuro. Você precisa analisar em qual das categorias que você se enquadra. Primeira palavra, primeira pergunta. Você é das pessoas que constroem e prosperam? Você é das pessoas que começa a construir e termina? Segunda, você é das pessoas que ficam estagnadas no mar da mesmice e fica, tá bom. E aí fica impotente diante das mudanças, vem mudança, não. Ou o pior das categorias, aquelas que usam as palavras para destruir tudo ao seu redor, e quem chega perto de você, você também consegue fazer a pessoa ficar no nada. Terceira pergunta, em que área você tem verdadeiramente se amaldiçoado e amaldiçoado aqueles que estão ao seu lado? Em que área? É na área emocional? É na área financeira? Como assim? Porque tem muita gente que diz, rapaz, eu estou numa lasqueira financeiramente. Suas palavras estão dizendo quem você é. Ah, cara, eu trabalho na pior empresa de São João Batista. As suas palavras estão dizendo o que você é. Eu tenho a pior namorada da minha vida. Eu estou criando o meu futuro. Eu tenho o pior marido, você não tem ideia. Aquele cara é um casca grossa, meu Deus, é um abacaxi lascado que Deus me deu. Quarta pergunta, em qual ocasião da sua vida você viu o poder
da sua palavra se manifestar de forma poderosa. Você falou e a coisa aconteceu. Lembre-se disso, volta lá atrás e diga: opa, nessa época aconteceu algo na minha vida. Analise, pense, volte lá atrás e diga: peraí, eu preciso fazer, eu preciso ser aquele lá de trás. E a última pergunta: quais são as palavras ou as falas que precisam ser eliminadas de sua vida com urgência? O que você tem dito que está te atrapalhando? Ou você não sabe que as suas palavras podem estar te enterrando ou podem estar te levando para o sucesso? Como faço? O poder das minhas palavras, o poder das suas palavras. Quando Jesus dizia para as pessoas assim, ó: vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, ele já sabia. Por que ele estava falando vinde? Porque ele sabia que estava todo mundo cansado e oprimido. E eu quero chegar aqui no final do sermão dessa noite. Quais palavras ou falas que você precisa eliminar de sua vida com urgência? A quem que você está amaldiçoando? Porque tem muita gente que tem o gosto malicioso de botar a culpa sempre nas pessoas. Ah, sabe uma coisa? O dia lá na empresa não foi bom, sabe por quê? Quem que estava lá? A fulana estava lá. Meu Deus, quando aquela fulana está, a coisa não funciona. Por que você chega em casa, não chega em casa, olha para o espelho e diz: o problema sou eu. Eu não aceito as pessoas, eu não quero que as pessoas façam o que elas querem. A opinião das pessoas precisam ser respeitadas. Somos diferentes um do outro. E uma das coisas que Cristo colocou é de que Ele colocou 2 mandamentos. Um, amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo, amar o próximo como a si mesmo. Então, se você não ama a você, você não vai amar ninguém. Por isso que tem muita gente chegando ao suicídio. Por isso que tem muita gente estragando a sua vida. Tem muita gente se entregando. Tem muita gente se entregando por causa das palavras. As palavras, cuida com o que tu diz, cuida com o que tu fala. Cuide, porque pela parte da manhã, e tem uma coisa, a palavra, eu estou falando da palavra consciente. O que é consciente? A palavra é quando você está acordado. Agora imagina quando você está dormindo, que ninguém sabe o que você está pensando, mas as suas palavras são destrutivas. Sabe uma coisa? Eu não vou conseguir pagar a conta, eu não vou conseguir pagar isso, eu não vou conseguir pagar aquilo, e olha só, juntamento de coisa, e ali na tua cabeça, quando você entra ali no sono, que nós entramos na inconsciência, aquilo fica forte na sua cabeça, quando você acorda de manhã, aquilo é latente, e por ser latente, você não consegue voltar atrás, daqui a pouco você começa, tá vendo? Provavelmente foi alguém, provavelmente foi fulano, provavelmente foi Beltrano, provavelmente foi ciclano, na verdade a culpa é sua. Vai deitar pensando em coisas boas. Por que a Bíblia fala que seria interessante nós entrarmos no nosso quarto e falarmos com Deus? Uma dica de que quando você entrar no mundo consciente e for para o mundo inconsciente, que é dormir, você precisa preparar sua mente, você precisa preparar o seu coração, porque se você não preparar, pode acontecer algo muito sério. Eu convido você a ficar de pé nesse momento. Nós vamos encerrar agora esta mensagem, vamos encerrar. E antes de mais nada, eu queria perguntar para você, quais são as palavras que você quer eliminar? Será que é essa? Eu não gosto de mim. Eu não gosto do nariz que eu tenho. Eu não gosto da barriga que eu tenho. Eu não gosto do cabelo que eu tenho. Olha, sabe uma coisa? Eu não gosto da altura que eu tenho. Talvez você não saiba. Quando Deus te fez, Ele fez para você ser o que você é. Talvez você diga assim: olha, eu tenho tantas espinhas que eu já fiz tanto tratamento e as coisas não mudam. Talvez Deus queira você assim. Talvez você diga assim: olha, há tantas coisas que eu estou tentando fazer, há tantas coisas que eu estou tentando caminhar, e nada tem dado certo. O que precisa ser eliminado? O que precisa ser eliminado? Será que são as suas palavras? Ou não é melhor ir direto aonde? Lá dentro do seu ser e dizer para você mesmo: Deus, me
muda por completo. Que as minhas palavras sejam palavras positivas. Talvez as palavras que devam sair da sua mente hoje sejam quais? Eu não tenho sorte. Eu não vou conseguir vencer. Imagina, tem gente que diz, olha, eu nem vou casar. Tem outros que dizem, sabe uma coisa, nem uma casa própria eu vou ter. Outros estão preocupados, porque com o salário que tem, não vai conseguir pagar a dívida que tem. Eu digo uma coisa para você, talvez sejam esses pensamentos que precisam ser apagados. Esses pensamentos precisam ser desconstruídos da mente de vocês. E esse pensamento precisa ser agora jogado fora. E eu peço para que você pegue essas palavras, esses pensamentos, e diga assim, eu agora vou limpar a minha mente. E que quando eu for deitar ou descansar, eu começarei a profetizar para mim. Gostaria que vocês baixassem a cabeça de vocês, no momento onde nós vamos orar. Pai amado, eu gostaria de nesse momento estar agradecendo, porque o Senhor nos ensinou hoje que o segredo está nas palavras. E eu quero, Senhor, colocar as palavras a ponto de nos abençoar agora. Que o Senhor abençoe a todos que estão aqui. Que o Senhor abençoe todos aqueles que estão, Senhor, ouvindo pela internet, aqueles que estão ouvindo pelo Facebook. Mas, Senhor, que a partir de agora nós possamos ter palavras construtivas, que possamos ter palavras de fé, que possamos ter palavras que vão construir a nossa vida e não destruí-la. Então agora pedimos encarecidamente que a nossa mente, ó Deus, possa ser conduzida pelo Teu Espírito Santo, e que as palavras que venham sair da minha boca sejam palavras de paz, sejam palavras me trazendo a Tua prosperidade, sejam palavras trazendo a minha saúde, são palavras trazendo para mim um novo viver. Assim eu agradeço e entrego todos nas Tuas mãos, em nome de Jesus. Assim agradecemos. Amém, amém e amém. Você pode se assentar, e agradecido a todos da internet, muito obrigado. Que Deus. Se essa chamada te impactou, ajude-nos a abençoar e levar ela a mais pessoas. Imagine sua semente indo a lugares que você nunca foi. Você pode ajudar essa obra. Hoje te convido a fazer uma oferta voluntária, segundo Deus propor em seu coração. No Banco do Brasil, agência 2629, dígito 8, conta corrente 27805, em nome do pastor Gidalte Paulino da Silva Filho. Catedral Deus é Fiel. Preparando o caminho do Senhor até que Ele venha.